agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer rever os irmãos. Eu estive aqui um tempo atrás, fui muito bem recebida. E eu não esqueci nunca mais do rostinho de cada um de vocês, ficou gravado na minha mente. Porque eu gosto de tratar bem, gosto de ser bem tratada. Então, quando a gente tem carinho, eu sou muito carinhosa. Então, se eu recebo carinho, eu não esqueço nunca mais. Eu queria realmente voltar aqui. Só que eu não pensava de voltar para trazer palavra. Porque quem sou eu, irmão? Para ser, nossa, orar, vamos aprender a orar? Parece até que vai ouvir grandes coisas. Nossa, Senhor, eu estou aqui pensando, falei, meu Deus, tem tanta gente aqui que pregaria melhor, pregaria pro meu pai, o que ela fez comigo, essa irmã? Mas depois eu vou puxar a orelha dela. Eu já tenho sentido a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A minha maneira de sentir é diferente. Tem gente que explode. Eu fico mais recuada. Eu reajo diferente. Mas o poder de Deus aqui está tão grande, está tão maravilhoso, que ninguém pensa, imagina que aqui nessa igrejinha esteja acontecendo uma glória de Deus, esteja sendo manifestado o poder de Deus. Irmãos, cada um de vocês que estão aqui hoje é exemplo da manifestação da glória de Deus. Eu olho para cada um de vocês e vejo o poder de Deus nos rostos de vocês. Deus está aqui nesse lugar através das vidas de vocês, e isso é maravilhoso, isso é poderoso e grandioso. E o que Deus já tem feito aqui nem precisaríamos nós pregar. É que ele falou para não se preocupar com a hora, mas isso é difícil. Nós somos humanos, ele se preocupa. E com certeza eu não vou trazer tudo aqui que o Senhor nos deu. Vamos tentar correr bastante para ganharmos tempo. Então, sem mais delongas, eu quero pedir aos irmãos que abram suas vidas em Levítico capítulo 6. Quero agradecer a Deus enquanto os irmãos procuram pela vida do Antônio, meu amigo. Conheço o Antônio há pouco tempo, mas se tornou um amigo tão maravilhoso na minha vida. Aguenta as minhas lágrimas, minhas choradeiras, liga pra mim, eu ligo pra ele chorando, Antônio. O Antônio me aguenta a noite inteira. É uma benção, vai me buscar, vai me trazer para cantar, para pregar, para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe ele, a sua mãe, sua irmã, seu cunhado, uma família que mora no nosso coração. Amém? Levítico capítulo 6. Quantos têm sentido a presença de Deus aqui nesse lugar? Pode dar uma glória a Deus? Agora sim eu posso pedir vocês para ficar de pé, para ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 8, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza. É Levítico 6. E levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode repetir comigo o versículo 13? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Podemos nos assentar. Aleluia. Já temos sentido esse fogo aqui nessa noite, amém? A presença de Deus aqui nesse lugar já tem demonstrado que há fogo no altar, que tem lenha nessa fogueira. Ele está aqui nessa noite para continuar fazendo na tua vida aquilo que ele começou. Porque ele garante que ele começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Ele não descansará, não desanimará, enquanto não houver terminado. E apesar dessa ser uma passagem muito interessante, muito conhecida, me interessou essa passagem quando eu li e vi falar que os sacerdotes, pessoas escolhidas para queimar o incenso, para fazer o sacrifício, não era qualquer pessoa que podia chegar diante do altar e colocar ali o sacrifício, mas isso vocês sabem da história muito bem. E a palavra nos relata que o sacerdote, ele acordava pela madrugada, por volta das 5 horas da manhã, e ele já preparava o altar, ele já preparava o cordeiro para o sacrifício, e ele
noite, tinha que também pegar aquelas cinzas, botar para fora, pegar lenha nova e colocar isso tudo sem deixar o fogo apagar. Porque ele diz que o fogo arderá continuamente sobre a terra, não deve apagar. E é interessante, irmãos, que quando a palavra diz que os sacerdotes, eles tinham 2 ou 3 vestimentas para fazer isso. Ele tinha a vestimenta do dia a dia, tinha a veste para dormir, ele tinha a veste para colocar, para ir sacrificar, e ele ainda tinha que trocar as vestes para pegar as cinzas para jogar fora. Ou seja, Deus está sempre trocando as nossas vestes. Ele nunca deixa que você venha se sujar, que você venha se embaraçar com as coisas desse mundo, com nada. Ele não quer nada teu. Deus quer o que é dele, que é a sua adoração, independente das circunstâncias que você esteja passando. E o mais interessante é que eles vestiam vestes de linho, vestes sacerdotais de linho fino, e eram branquinhas as vestes dos sacerdotes. Agora você imagina o que é você manusear lenha, o que é você manusear cinza, porque cinza qualquer ventinho leva para todo lado. Você pensa que não encostou, tocou, já sujou, e ele tinha que se vestir de branco para mexer na lenha e jogar aquela cinza fora. Nessa noite o que Deus está dizendo para nós, meu irmão, que há necessidade nessa noite de você trocar a lenha da sua fogueira, que há necessidade nessa noite do Espírito de Deus começar a trabalhar na tua vida e tirar a cinza que tem te amargurado, a cinza do pecado, a cinza da inveja. Ele quer tirar a cinza do desânimo da tua vida, ele quer botar essa cinza para fora, mas você precisa deixar, você precisa permitir que ele faça isso. E o Senhor fala para os sacerdotes: olha, o holocausto foi oferecido, ficaria toda a noite no altar, o fogo estaria queimando, e ao amanhecer os sacerdotes tirariam as cinzas do holocausto para que a lenha fizesse com que o fogo queimasse cada vez mais. A cinza, irmãos, nós sabemos que ela significa resíduos de substâncias que são queimadas, que são tóxicas. Cinza suja, cinza mancha, cinza atrapalha, cinza só faz você lembrar de coisa que incomoda. Quem é que gosta de lidar com cinza? Ninguém gosta de lidar com cinza. Às vezes você pode estar passando uma situação na sua vida em que o fogo já queimou a tua esperança, em que o fogo já queimou a sua expectativa de vida, em que o fogo já queimou aquela esperança de que alguma coisa vai acontecer, de que vai mudar. Mas nessa noite Deus quer trocar esse fogo da desesperança pelo fogo do renovo, pelo fogo do poder. Esse fogo vai arder continuamente nesse altar e não deve se apagar. E o altar nessa noite significa o nosso coração, minha irmã. O nosso altar hoje é o nosso coração. E como o Senhor faz para renovar a nossa esperança? É como nós o adoramos, independente de qualquer circunstância. Aleluia! Manter o fogo do altar aceso é manter a sua vida em constante renovação diante de Deus, sempre em perfeito estado. Ou seja, eu sei que você não é perfeito, eu não sou perfeito, não existe ninguém perfeito. Mas eu tenho para mim que Deus falou pra gente, deixou um mandamento: seja perfeito como eu sou. Justamente, sabe para quê? Para você tentar ser. Ele sabe que você não vai conseguir ser perfeito, mas se você tentar, pelo menos tentar, você já vai estar agradando ao Senhor. Porque quando você conseguir chegar a estatura de varão perfeito, ele vem o quê? Te arrebata e te leva. Aleluia. Tem um hino da Bracada que diz assim: sou humano, não consigo ser perfeito. E tem crente que usa isso para fazer aqueles pecadinhos de estimação. Porque tem crente que tem pecado de estimação. Ele serve a Deus nisso, mas isso aqui não. Ele entrega para Deus isso, mas aquilo ali não. Tem sempre alguma coisa guardadinha que de vez em quando o pastor tem que puxar a orelha dele, porque ele está sempre caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. Ele não entrega totalmente para Deus. Então não tem como o fogo arder no altar desse. Porque ele não é Deus de confusão, ele não é Deus que se suja, ele não se deixa escarnecer, e a glória que é dele, ele não divide com ninguém. Aleluia! Então quando ele diz que o fogo não deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar, meu irmão, ele quer dizer para você: adore. Está doendo a sua vida, adore. Está te machucando, adore. Está te maltratando, adore. Se você está sendo humilhado, pisado, abandonado, adore, irmão. Glória a Deus. Já viu que tem situações que você tenta explicar e ninguém te entende? Parece que você está falando grego, ninguém entende o que você está falando. E às vezes, quando a maneira que eles entendem, eles invertem tudo de encontro a você mesmo. Você dá um conselho, você dá uma palavra, você abraça, leva para tua casa, aí dá cafezinho, ai, irmão, não chora não. Tenta consolar, faz tudo para aquele irmão. E o abençoado, depois que ele recebe a vitória, sabe o que ele faz? Ele
fala que é culpa sua. Eu bem ouvi, bem que a fulana me falou que eu não devia. Bem que a fulana disse. Aí bota contra você tudo que você fez de bom pra ele. Aí começa a apagar o seu fogo. Começa porque você vai ficando decepcionado, você vai ficando triste. Porque, irmãos, tem uma coisa que me deixou assim bem na prova, foi lidar com crente. A gente vai até conversando sobre esse caminho. Porque quando eu aceitei Jesus, eu entendia que todos os crentes eram meus irmãos, meus parentes. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, ninguém era crente, só eu. Com 15 anos, aceitei Jesus. Na igreja era minha família. O pastor era meu pai. Os meus irmãos eram meus irmãos. Então, se eu converso com homem, mulher, criança, cachorro, pra mim todo mundo é igual. Mas, irmã, era uma época que você não podia falar com o irmão que já botava uma coisinha, né? Já botava uma lenha na sua fogueira errada, né? Uma lenha errada. Você não podia falar uma coisa de nada que já botava a lenha errada. E tantas decepções, eu pensei, como é que pode? Se eu não tenho a minha família lá, aqui, se a minha família aqui está me rejeitando, está me abandonando, a quem eu vou recorrer? Irmãos, às vezes você olha em volta de você tem certeza que aquela irmã vai te estender a mão e às vezes ela não vai fazer isso. Às vezes você vai ser por ela, não vai ser traído, porque nós somos humanos. Não conseguimos nem sempre ser perfeitos. Há situações em que há traições, mas há situações também em que aquele irmão também precisa de ajuda. Não é sempre que ele vai poder estar na tua casa, te bajulando, enxugando tuas lágrimas, não é sempre, porque ele também está chorando. Não é sempre que o pastor vai poder ir lá te bajular, pegar no colo, perguntar por que tu não veio no culto, porque o pastor também tem as dores dele. E só você sabe o quanto dói a sua dor. Nós não podemos julgar a ninguém, só você sabe o quanto dói a sua dor. Mas nessa noite o Senhor está aniquilando todo o mal. Ele está aniquilando toda a fila que te odeia, toda a fila que te olha para baixo. E Ele manda você olhar somente para cima. Olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Eu fico lembrando de Jó, que no meio do desespero, como é que pode um homem tão fiel, um homem íntegro? Quem diria que Deus permitiria que aquele homem passasse pela prova que ele passou? E ele passou. Homem riquíssimo, homem de status na cidade, tinha tudo que você puder imaginar, sonhar. Inclusive, né, muitos filhos, mas naquela época, irmão. Hoje não dá para ter muito filho, não. Naquela época eles tinham fazenda, sítio, eles tinham gado. Hoje a gente vai fazendo filho. Aí, ó, a Bolsa Família não está suprindo uma necessidade do mundo. Aí Jó tinha de tudo, riquíssimo. Mas Deus permitiu que ele fosse tocado, porque Satanás foi lá querer tirar onda. Tá vendo lá, ó? Jó, ele está se servindo porque ele tem tudo. Ele está te adorando porque está tudo bem na casa dele. Aquela irmã lá, ela só está dirigindo consagração porque ela é amiga do pastor, porque ela é amiga da dirigente. Aquele pastor está lá só porque ele tem conchado lá na convenção, aí botaram ele na chave, por isso que ele está sentado lá em cima. É assim que te julgo, né? Fizeram isso. Mas Deus permitiu e falou, vai lá e toca. Vai lá, toca nele que eu quero ver se ele vai me negar. E Deus permitiu que Jó fosse tocado, irmão, a ponto do homem rolar nas cinzas. A ponto do homem ficar todo leproso e rolar nas cinzas. Mas uma coisa que me chama a atenção na passagem de Jó é que no meio das cinzas, além de ter perdido tudo, ainda teve uma abençoada da esposa dele que mandou ele negar-se Deus. Amaldiçoa esse teu Deus, homem, vem que tu morre. A gente critica a mulher, mas ela também pode ter entrado num estado de desespero muito grande, ela não sabia mais o que fazer. Nega esse Deus, de repente esse é o caminho. Você ouve conselhos que vem da boca do homem, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E a palavra de Deus diz assim, olha, Jó, em meio à tempestade, em meio àquela lepra, em meio àquela dor, em meio àquela desolação, diz que o homem se levantou das cinzas e ele adorou o Senhor. Glória a Deus, olha aqui. Ele se levantou das cinzas. Assim não quer dizer que você está acabado, isso não quer dizer que você está derrotado. Não acabou ainda para você. Deus pode dar cinza ainda fazer ressuscitar os teus sonhos. Aleluia. Aconteceu isso com Abraão. Você vê quando Deus pediu Isaac como sacrifício.
Abraão não discutiu, mas não quer dizer que ele não sentiu dor. Não quer dizer que o coração dele não ficou apertado. Não quer dizer que ele não deve ter pensado no íntimo dele. Poxa, Deus vai levar meu filho, está pedindo meu único filho. Ele pode ter pensado depois, Deus não estava ali para criticá-lo, mas Deus pediu, me dá. Sabe o que Abraão fez? Pegou o filho, pegou um dos seus servos e foram para o pé do monte. E quando chegou no pé do monte, sabe o que ele falou para o rapaz? Olha,